Olá, amigos, bom dia. Aqui quem fala é o Jones. Eu estou gravando esse vídeo só para coordenar as atividades que a gente vai fazer no nosso grupo Inclusão. A gente pretende mesclar entre conversas, entre problemáticas do dia a dia e a leitura de um material que a Lu incluiu no nosso grupo, que é muito interessante, que é o livro Inclusão Escolar. Opa, da professora Mantuan, Maria Teresa Egler Mantuan. Então, a gente vai falar especificamente do capítulo 1, que fala do que é inclusão, que é muito interessante. E assim, ó, se vocês repararem, o capítulo 1 é das páginas 11 a 17. Então, é bem pouca página, sim, são 6 páginas. Para quem não conhece a terminologia da inclusão, é, pode ter algumas palavras novas, difíceis, mas assim, o máximo que vocês vão perder é 30 minutinhos lendo essas 6 páginas. O começo, todo o começo é a apresentação do livro, mais a apresentação dela, dizendo dos objetivos também. É importante ler, é bom ler, mas assim, o que a gente vai trabalhar vai ser esse primeiro capítulo. O que eu tenho para dizer para vocês, meus pais queridos e meus amigos queridos do grupo? A gente está fazendo um empenho, tanto eu quanto a Lu, de classificar algumas informações para a gente não sobrecarregar esse grupo. Então, a gente sempre está falando, a gente tem 3 grupos que fazem parte de um projeto chamado Colab. E assim, ó, meus queridos, é, eu sei que tem muitos pais novos, pais de crianças autistas, que não sabem o laudo, que estão recém sabendo, que estão cheios de dúvidas, que a gente tem um espaço específico para isso. A gente tem um grupo de pais, que é um espaço que vocês podem chorar, podem falar, podem... E assim, se preocupa, vou deixar aqui para vocês lerem mais ou menos assim, para entender. Quando a gente fala assim, porque meu filho fez diagnóstico tal, porque meu filho está na etapa do TEA, porque eu vou fazer exame tal, porque... Vamos tentar concentrar no grupo dos pais. Vamos tentar colocar. Eu sei que às vezes a gente está escrevendo, aí o primeiro grupo que aparece pode ser um grupo que tem bastante especialista, pode me dar uma resposta. Mas assim, no grupo de pais também tem bastante pessoal especializado, gente que quer conversar, gente que quer trocar, e aí a gente consegue canalizar, né? A gente consegue pegar essa parte e concentrar naquele grupo específico que é o grupo de pais. Então, eu vou pedir essa atenção, vou pedir essa gentileza de vocês, porque aí a gente consegue falar sobre a questão especificamente, que é o nome do grupo, Educação Inclusiva. E aí a gente consegue conversar bastante. E por que eu peço para vocês, para continuarem, vocês que são pais que ainda não estão vivendo essa situação, continuarem nesse grupo. Por quê? Porque infelizmente a gente batalha por uma educação inclusiva, mas infelizmente a gente tem poucos profissionais que têm uma perspectiva inclusiva e eles acabam fazendo, a educação acaba fazendo os nossos filhos viverem esse mesmo ciclo de sofrimento, de redução, de N coisas. Então é importante você saber, porque assim, né, dependendo da escola que você escolha, você vai vivenciar coisas parecidas. E quanto mais preparado você tiver, melhor você vai lidar com a situação, melhor você vai correr atrás dos seus direitos. Então, um convite para continuar aqui, mas assim, para tentar, quando vier essa pluf de ideia aqui, meu filho, o diagnóstico, tudo que estiver centralizado no filho e na questão, digamos, de saúde do filho, a gente tenta concentrar no grupo de pais. O que tiver relacionado à educação, aí a gente vai discutir aqui. Então, assim, ó, questões como, não sei se está para ver daqui. Então, que as escolas não têm processos inclusivos. Quem é que nesse grupo aqui que passa por essas situações? Muita gente. Eu conversei, a gente criou sexta-feira esse grupo e muita gente que está na escola, principalmente na rede privada, tem dificuldade, gente. Tem dificuldade nessa questão de processos inclusivos. Não faz ideia se na escola tem inclusão ou integração, né? No caso, porque tem muita gente que diz que está incluindo e está integrando.
filho de lado, direto nas atividades, tem atividades separadas para o filho. Isso aqui tu fala do grupo, gente. Tudo coisa que não tô, se vocês voltarem nas conversas do grupo, quem está desde o começo, vai perceber que existem essas falas muito claras e que assim, ó, é um espaço que vale a pena a gente enquanto pai, a gente enquanto estudante, a gente enquanto parar para tentar pensar por que acontecem essas coisas, por que a gente está levando nosso filho para uma escola e sabe, o nosso filho é deixado de lado, o nosso filho é excluído. A educação ela é feita para um grupo específico. Então, nesse sentido, a gente está recomendando a leitura desse primeiro capítulo. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Para que a gente possa conversar sobre essas situações a partir da visão de alguém que estuda isso, de alguém que propõe perspectivas. E assim, ó, a professora falando, dando um pouco de spoiler do livro. A professora Mantuani, nesse primeiro capítulo, ela fala pra gente como que a inclusão ela pode ajudar a nossa escola. Então, ela começa falando de paradigmas, que é uma ideia um pouco complicada para quem não estuda. Mas que é importante a gente perceber, porque querendo ou não, a gente atua conforme um paradigma, conforme uma forma que alguém disse que ia ser o mundo. Não sei se vocês compreendem. Então, alguém disse, vai ser assim, se a pessoa for assim, ela vai ser normal, se ela for assim, ela vai ser deficiente. Então, a gente vive ou não, querendo ou não, a gente reproduz vivências a partir de um paradigma. A gente não pensa o mundo assim, eu nasci livre, eu posso... Não, a gente constrói da forma como os pais da gente ensinaram a gente, da forma como o professor ensinou a gente, da forma como a gente leu em algum lugar, mas a gente está reproduzindo um paradigma. Então ela discute no comecinho da introdução desse capítulo a questão do paradigma e ela já contrapõe com a escola, que a escola é um espaço cheio de paradigmas. E ela começa a trabalhar a ideia de coisas que estão na escola e que contribuem para a construção de um paradigma, ou inclusivo ou integrativo. Ela fala da marginalização escolar, que é uma coisa que muita gente vive aqui nesse grupo. Ela avança para falar da exclusão escolar e de toda a violência que é essa exclusão. Eu posso dizer isso porque eu sou psicopedagogo, eu trabalho com aprendizagem, e você vê uma pessoa que ela está fora, totalmente fora daquela luz central ali, que seria a aprendizagem, é uma agressão, gente, é uma exclusão, é uma violência aquele sujeito ali. Por quê? Porque ele tem direito à educação, sabe? Então, por isso que a gente acha tão importante ler esse material. E assim, no finalzinho, ela fala de uma coisa interessante, que é a questão da hiperespecialização. Eu li agora no comecinho, né, quando entrei nesse grupo, quando a Lu sugeriu, eu li esse material, mas assim, eu sempre comentava sobre esse aspecto, eu não sabia que já tinha um conceito da Mantuan. Mas assim, isso acontece em todos os lugares, em todos os grupos de WhatsApp, vocês podem perceber nos outros grupos de pais que vocês estão, sempre tem alguém que diz assim, eu sou tal, especializado em tal, vou falar sobre tal coisa, e que não sei o que blá 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 blá. Mas na realidade, é importante, é fundamental que as pessoas se especializem, mas existe uma outra parte chamada inclusão. Como é que esse profissional vai conversar com o professor de sala de aula? Como é que ele vai favorecer, ele vai criar processo para que essa criança acesse o que já é direito dela? Já é direito. Ter uma educação, ter uma escola que pense não apenas naquele aluno padrão, mas pense em todos, porque todos estão ali. Como é que eu vou pensar e fazer um espaço só para um grupo tal? É uma necessidade urgente. E se eu vou lá e digo, não, porque não sei o quê, eu sou doutor e tal, porque eu faço tal coisa, porque não sei o que. O professor também se fecha na realidade dele, porque o professor também tem uma visão bem... Sou professor de história, que não sei o que fiz história em não sei que ano, que sei tudo. Acaba virando uma torre de papel. E duas pessoas vão falar línguas diferentes e não vão se entender. Então, existem alguns fenômenos que são importantes a gente entender para poder explicar. Então, a ideia dessas conversas que a gente vai iniciar com leituras não é cada um escrever um artigo ou sair totalmente especializado, mas a gente entender
conceitos de uma pessoa que estuda há muito tempo e que traz ideias muito bacanas. Para quê? Para que a gente possa construir uma ideia, por exemplo, de que forma a ideia de inclusão pode ajudar o meu filho na questão escolar. E de que forma eu posso cobrar os direitos do meu filho a partir da inclusão. Porque se eu tenho uma ideia de integração, eu vou dizer, não, ele tem fono, ele tem físio, ele tem... Pronto, ele já está incluído. E esse primeiro capítulo, ele faz uma separação bem legal entre o que é inclusão e o que é integração. Então, convido vocês todos a lerem. Beijão da Colab. E a gente vai conversando e construindo essa ideia. Então, continuem mandando sugestões, dúvidas. Mas aí a gente pede, a partir desse momento, a partir de agora que a gente tem um material para poder conversar, estudar aos poucos, que a gente comece a canalizar. É importante a gente falar das necessidades do nosso filho, que a gente está precisando, que a gente não tem, mas a gente tem um espaço específico para isso. Então eu peço de todo o coração que vocês nos ajudem e que a gente comece a pensar de que forma esse termo inclusão, educação inclusiva, ele pode nos ajudar. Então, beijão, fiquem bem.